Agora sim, tá liberado o riso. Bom dia, bom dia, bom Bom dia. dia! Bom dia! Yeah! Bom dia, bom Bom dia, bom dia! dia! Bom dia! Bom dia! Gente, Ah, eu vou começar de uma forma diferente. Hoje eu vou perguntar para vocês como vocês veem o movimento do riso, ou seja, como é que vocês veem, não é o movimento do riso, é a participação das pessoas no yoga do riso, tipo a permanência. Isso é uma coisa que, por exemplo, eu estou percebendo que o nosso grupo ele está diminuindo um pouco. E eu não sei se é porque eu estou me afastando por conta de outras coisas, mas, por exemplo, eu não deixo de praticar todo dia, eu não deixo de pensar, eu penso quase que o dia inteiro em yoga do riso, mas a percepção que eu tenho é que muita gente deixa de praticar. É muita gente fazendo o curso, começando com um ímpeto muito forte e a maior parte deixando de pelo menos participar do nosso grupo, porque a gente não tem como controlar o que as pessoas estão fazendo realmente. Mas, de um modo geral, eu vejo muita gente que participava e, de repente, sumiu. Aí eu queria que a Lulis e a Adélia, que estão mais atualizadas nos grupos, me dissessem o que vocês acham disso, se é isso realmente ou não, se o grupo vem crescendo realmente com consistência. Eu tenho uma opinião assim, tem muita oferta de muita coisa, William. As pessoas estão com muitos compromissos, cursos online e coisas. Então, às vezes, pode dar uma temporada de que estão cheios de coisas. E neste momento, por exemplo, o nosso grupo tem gente que estava participando e que está fazendo formação com o Sandro, que são vários sábados de manhã. E então, mas a vida tem essas coisas, né? Assim, assim. Então a pessoa vai. Eu acho que nos grupos tem gente que está firme e forte, pelo que eu vejo de comentários. Também vejo entrando muita gente. E eu vou falar uma coisa que o ser humano é muito assim, que falou para mim uma colega, Aline Torres, Annelise, que eu participava de um grupo de estudos espíritas de um centrinho, um centro de Torres, e ela pediu para todos, ela era coordenadora dos estudos, e disse, eu vou pedir uma coisa para vocês, não sejam palito de fósforo. Palito de fósforo para mim foi uma metáfora muito linda, né? Porque palito de fósforo acende o fogo, dura uns minutos, um segundo e apaga. E o ser humano tem essa dificuldade, eu acho, da constância, ou de que entra, hoje não sei se é falta de constância, entrar muitos interesses e muitos outros compromissos que tem que começar a fazer escolhas, né? Então, não sei se é uma coisa de nosso grupo, que tem muita gente que se afastou. Também acho que talvez muitos dos que estão chegando nem sabem que existe, porque às vezes é muita informação. Não sei se o Sandro comenta sempre, se estamos divulgando sempre, em todas as formas. Tem tantos grupos que se colocam coisas, eu não sei. Às vezes a cabeça fica um pouco embrulhada. Essa é a minha opinião. Não, Deixo muito para bom. vocês. Você quer falar, Lulis? O que para mim fez todo sentido o que a Adélia falou. Realmente a gente está passando por um momento muito fugaz, são muitas possibilidades. Então, cara, perguntei isso porque eu acho que a própria energia do riso, ela é de alguma forma disruptiva. Então, ela é disruptiva até consigo mesmo.
entendeu? A pessoa vai lá, ri e depois vai seguir seu caminho. Mas, cara, serve também para o nosso... Essa pergunta acaba servindo para o nosso tema de hoje, que é a relação do tempo com o riso. Já tem 2 participantes com mãozinha. Quer falar então, Lulis? Sim, se a Val quiser falar antes, tudo bem também. E fica, vocês que escolhem. Continua, a Val fala. Eu concordo com a Adélia. A internet está trazendo para a gente muitas ofertas, muitas possibilidades, principalmente para quem chega no yoga do riso, geralmente é terapeuta holístico, trabalha com isso, e aí quer mais, aprender mais uma ferramenta, né? E aí chega achando que vamos só rir, é diversão, e aí vai vendo que tem que ter dedicação, e aí as pessoas não querem muito, talvez, fazer essa dedicação, porque todos os dias rir 10 minutos parece que é muito fácil, mas não é. Né? Nem rir, nem sorrir todos os dias. Tem que ter dedicação. Já falei aqui que eu sou risonha, mas eu já tive muitos momentos de rir, chorando, porque eu não queria rir, porque eu estava vivendo um momento difícil. Esse ano teve a perda de uma grande amiga de 28 anos de trabalho, que morreu de Covid. Eu acordei de manhã e naquela conflito, eu faço a dedicação, eu estou desrespeitando ela, eu estou respeitando, eu falei, eu vou fazer. Eu preciso. É um ato de amor próprio, de resiliência. E no grupo do saber, tem essa questão também, né, de ter talvez mais divulgação, como disse a Adélia. E aí, William, pode chegar aquela situação que eu também, às vezes, ficava naquela coisa, vou estudar o riso, será que isso não vai tirar minha naturalidade? E hoje não, hoje eu vejo que quanto mais conhecimento, mais eu vou querer me dedicar a isso. Então, acho que é esse conjunto, assim, de coisa. Primeiro, postar nos grupos, que você posta toda sexta, né? Que vai ter no Cara, na outro verdade, dia, o que acontece? Deixa eu só tocar, porque é uma parte de interesse aqui do grupo. Existe uma dificuldade ainda em relação ao saber do riso, tanto por parte do Sandro quanto por parte do Maza. Ele colocou uma coisa lá no clube virtual que eu não tive outra saída a não ser parar de publicar lá. Eu não publico mais, que é um grupo que tem mais acesso, talvez, das pessoas que participam. Ele pegou e falou que claramente que não é para colocar. Só que ele postou no virtual, eu acho, que não era para postar programação, que se era para saber. Cada um tem seus grupos e, em suma, não era para postar a programação do Saber do Riso lá. Como ele é o responsável pelo grupo, eu acatei e saí. E com relação ao Sandro, cara, eu tentei, vou tentar novamente, que eu tivesse uma participação em todos os grupos de formação, apenas para pontuar que existe o Saber do Riso. Porque aí cada pessoal que fosse entrando ia dando uma oxigenação e a coisa ia aumentando. Mas o Sandro falou que mas aí a gente tem que ver, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, ainda existe uma discriminação em relação à questão teórica. Entendeu? Então, a gente tem que superar, na verdade, eu acho que tem que ser eu acho que a gente tem que superar isso, porque eu acredito nisso como um benefício para o yoga do riso. Se eu achasse que era um prejuízo, eu não estaria fazendo, tá? Mas vamos ver o que é a Val quer. Desculpa te cortar, porque senão a gente acaba num... Val, cadê você? Cá estou eu, ó. Acabei de sair do banho. Tá que nem uma punkzinha. Fala, minha punk. Tô a própria. Queridos, assim, não, eu peguei bonde andando, né? Porque eu comecei a ouvir no meio da fala da Adélia e me chamou a atenção quando ela falou isso do não seja um palito de fósforo, né? Tem um fundamento, com certeza eu concordo. Mas tem um outro detalhe.
como é que as pessoas vão conhecer as coisas se elas não se aproximarem, né? Então, assim, eu estou num momento da minha vida que tem várias coisas que eu estou refletindo se eu continuo, sabe? E teve um tempo que eu estive entusiasmada com essas coisas, nada a ver com o riso aqui, são outras coisas. Mas, enfim, é isso que eu estava refletindo. E outra coisa, eu acho que a gente precisava conversar novamente tanto com o Masa quanto com o Sandro, porque como é que eu vejo esse grupo Saber do Riso? Gente, eu acho que acrescenta tanto para mim, não só no riso, na minha vida, em várias coisas, porque aqui a gente reflete sobre a vida, o papel do riso na nossa vida, e em todos os âmbitos. Então, assim, eu sinto um crescimento tão grande. Aqui a gente tem cultura, né? Porque quantas vezes vocês já se dissecaram coisas do riso da história, né? Digo, da história da humanidade, e eu acho uma delícia ouvir a Annelise e volta e meia outras pessoas da área da saúde mental também, fazendo esse link. Esse grupo aqui é riquíssimo, isso aqui tem que ser mais divulgado, e eu acho que a gente precisa encontrar uma maneira de levar isso para as outras pessoas, tá? Eu tô dentro para pensar numa forma de divulgar, porque o grupo é maravilhoso e ele precisa expandir, ele precisa continuar, para que outras pessoas, outros palitos de fósforo cheguem, né? Daqui a pouco, no meio de 50 palitos de fósforo, chegam uns 5 tocos de pau aí que vão continuar queimando, tá? Eu acho que a coisa é assim, tá? Gratidão imensa por estar aqui, por continuar com esse trabalho. Oh, eu quero falar uma coisinha, espera, que eu não estou me vendo. É assim, o que tu falou do Sandro, eu acho que não tem a ver muito. Primeiro, talvez ele sempre divulga o Saber do Riso. Tu teria que pedir para ele, não sei como, porque dos clubes ritual ou clube do riso, não sei, são vários grupos. Tu teria que estar também como administrador para toda semana publicar, porque tem a ver com as pessoas, com os líderes, ou como tu falou nas formações. Acontece que os que fazem a formação, não sei se olham muito as publicações na formação, mas como a Val falou, esta coisa de saber mais, e tem outro assunto que talvez é uma causa, porque a pessoa prioriza outra coisa, porque isto fica gravado. Então, se não participou, tem a possibilidade de ir lá e assistir às gravações e estudar com vídeo. Eu estou vendo isso no Labir, por exemplo. O Labir, não sei se por causa de... O assunto é meio parecido, é mais diferente, né? O Labir seria o laboratório de exercício, mas estamos fazendo coisas de estudo bastante interessantes também, sobre ter cuidado quando a pessoa tem um problema de saúde, se tomou um pouco isso, porque alguém trouxe que deu um problema. Então, ver que a gente faz quando a pessoa... Que exercício não fazemos? Se a pessoa está sozinha, como pode chamar? Então, às vezes, também o Labir estuda, e como não se grava, William, porque às vezes se colocam coisas, são da experiência da pessoa. O Rony participa, né? Quem participa no Labir está sentindo como é. As pessoas estão fazendo, talvez, não sei, uma teoria, fazendo questão de estar aí, porque depois não vai ter como saber. Inclusive, quem não está, pede, me contem o que foi tratado, de que se falou. Então, não sei como poderia ser, mas tu tem que ter uma conversa com o Sandro para tentar publicar mais. E tem outra, eu não sei como vocês mexem no Telegram, mas eu, por exemplo, quase não acesso às coisas dos grupos do Telegram, né? Eu sou mais do WhatsApp, e às vezes tenho, para entrar no grupo do Clube do Riso lá, ou outros que estou, nossa, tem 200 publicações, 100 e pouco, para saber a última ou a penúltima que me interessa, eu tenho que ver um monte. A questão de hoje é tempo, que o tempo, o dia não tem mais 24 horas, então é tempo, tem que priorizar, e para a pessoa participar, porque como a Val falou, é riquíssimo este grupo, riquíssimo, mas vou falar uma coisa de uma filosofia antiga muito sábia: está tudo certo do jeito que está, e se está sendo assim, por algo deve ser, né?
Vou aproveitar o seu gancho do tempo e vamos entrar no assunto. Tempo. O tempo, cara, na verdade, eu coloquei lá passado, presente e futuro, como é que está, que a gente pode ter uma ótica, tipo, pô, o riso está presente, não está presente, é uma perspectiva ou é um passado, mas, na verdade, eu acredito que o tempo interfira no nosso riso de outras formas também. Por exemplo, de alguma forma, quando você fala que a criança ri muito mais do que os adultos e os idosos riem muito menos do que os adultos, você está falando do tempo. Quando você fala que eu já gostei mais de rir e agora não tenho rido muito, você também está falando do tempo. E também quando você fala, quando você localiza no tempo, assim, tipo, hoje eu estou rindo, amanhã eu não estou rindo. Aliás, amanhã eu não sei se eu vou estar rindo, eu tenho rido mais ou menos. O tempo inteiro, o tempo está presente. Agora, como é que a gente pode analisar a interferência do riso no tempo? Isso eu acho interessante, porque eu percebi o seguinte: quando eu estou rindo genuinamente, mas só quando eu estou rindo genuinamente, o tempo praticamente não existe. Mas quando a gente está fazendo o exercício do riso, o yoga do riso, o tempo está muito presente, porque basta você decidir fazer 15 minutos em vez de fazer... Aliás, nem precisa tanto. 11 minutos, já não chega a 10, dá 15, não chega a 10, depois não sei o quê. Então, o tempo, o riso também interfere na sua percepção do tempo. E aí eu não tenho tanto para falar, porque as análises que eu fiz foram mais ou menos essas. Então, a gente teria que colocar cada um de nós como é que vocês veem essa relação do tempo com o riso e do tempo com riso, do riso com o tempo. Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Como é que, por exemplo, vocês podem começar a perceber, falando do tipo, eu já ri mais, eu já ri menos, eu pretendo rir muito mais no futuro, ou coisas do tipo. Eu acho que não. Eu acho que, na verdade, não é, não sei, é uma forma de ver minha, né? Não é se perguntar se ri mais no passado, se vou rir mais no futuro, é fazer hoje, porque vamos a essa história, o Sandro sempre fala, né? A presença e estar no momento. Estou rindo, estou fazendo agora, se ri menos ou mais antes, ou amanhã vou rir mais ou menos, não importa. Se eu rio hoje, agora vou entrar em um gancho com a Annelise, né? Se rio muito na presença, provavelmente o cérebro vai fazer aquele caminho neural que vou estar todo dia, que amanhã vai ser hoje, né? Amanhã para amanhã vai ser hoje. Então, vou estar rindo e vai fazer um caminho que vou conseguir estar na presença rindo todos os dias no presente. E, aliás, tem outra coisa, né? Eu ando pesquisando umas coisas de cosmologia maia e tudo. O tempo não é este tempo que nós estamos acostumados, em linha, ontem, hoje, amanhã. É todo circular ao mesmo tempo e não tem nada a ver com o tempo que estamos acostumados. Então, estou rindo, se ri mais ou menos ontem ou amanhã, vou rir mais ou não. Acho que não é uma questão para levar muito em conta, temos que estar no presente. Hoje, como estou hoje? Hoje não estou muito bem para rir, eu só vou sorrir, pouquinho, muito, mais ou menos, a presença, né? Eu acho que isso ajuda a trabalhar a presença, o dia de hoje. O resto está aí porque não pode me afetar, porque não estou mais vivendo no passado, o futuro ainda não chegou, então não sei se vou estar vivo amanhã para rir. Então, não sei, não entendi muito a questão que tu colocou, talvez podemos debater, né?
Já não quero falar mais, hoje falei muito. Deixa a Lulis falar um pouquinho. Bom, eu queria falar duas coisas. Primeiro que eu concordo com você sobre a questão de quando a gente está rindo genuinamente, passa mais rápido, parece. Ou melhor, passa mais leve. Porque de manhã, quando eu acordo e abro a sessão, ou entro, né, para participar sem abrir, e já acordei tranquila, nossa, quando eu olho e falo, nossa, já acabou os 10 minutinhos, 11 minutinhos, que delícia! Agora, quando, por exemplo, hoje eu não consegui acordar para rir às 6, então eu vou me dedicar depois. Talvez eu vou ficar assim, nossa, não vai passar 10 minutos, só para fechar aqueles 10 minutos. Então, eu sinto isso, sim, que quando é genuíno, ele é leve, você não está contando. Quando você está exercitando, é porque, de repente, você também já está num momento não muito, assim, legal, né? E a outra coisa é a questão da contagem, né? Porque, inspirado no primo Cláudio, que fez 500 dias de riso, aí eu falei, eu vou fazer também. Aí o Sandro deu a ideia, monta um grupo de WhatsApp. Aí nós montamos, eu fiz a contagem, do dia que a gente ia começar até 31/12/2022, vai dar 517 dias. E aí a gente começou. Mas a contagem é mais uma motivação para as pessoas que estão chegando. Até eu acho que eu vou começar a jogar mais o link lá também para divulgar, né? Porque eu joguei, ele deve estar lá, sei lá em qual conversa, né? Porque, para mim, pessoalmente, quando eu despertei para o yoga do riso, eu percebi que eu só me senti validada numa coisa que já é um dom meu, de rir bastante. Então, essa contagem é só para fazer, igual aqueles 40 dias do desafio, sabe? Uhum. É só para fazer essa inspiração para as outras pessoas que estão chegando. Porque eu já estou rindo já faz mais de um ano, já rindo todo dia, eu só não contei. Então, era isso que eu queria falar, assim, eu estou rindo no passado, no presente, vou rir no futuro, porque eu decidi, ou não, porque já é meu natural, mas desejo ser essa inspiração para que as pessoas também comecem a olhar para isso. E aí, William, você falou uma coisa que eu achei bem interessante, a minha mãe, quando eu encontro com ela, eu falo, mãe, vamos dar uma risada aí, ela, eu já não gosto de rir como antes, e ela tem 87 anos. Então, essa inspiração é legal a gente fazer, porque é algo nosso, se a gente decidiu ou é natural, para que o outro possa, para que ele tenha os benefícios que a gente sabe que são muitos. É isso. Annelise? Olá, bom dia. É muito interessante está sendo muito conversado sobre o tempo justamente pela superficialidade que está acontecendo de tanta demanda, de tanta coisa que a gente quer fazer. A gente tem que abrir mão de outras escolhas maravilhosas, né? Mas quando pega no que a gente gosta mesmo, no nosso amor de pesquisar alguma coisa, a gente não sai daquilo ali. Tudo que envolve o riso e a gargalhada, a gente está envolvido. E aí apareceu essa demanda de conflitos de horário. Então, começa o negócio do tempo. Quanto tempo o tempo tem? É o novo documentário que está correndo aí nas mídias. E a pesquisadora quis medir o tempo, quis entender o tempo, o que é o tempo. E falou, entrevistou vários cientistas. E ela começa até brincando no início do vídeo que ela nem tem tempo para fazer aquele vídeo, mas ela vai ver quando... Então começa já o trocadilho. E existem pesquisadores trabalhando com isso há muitos anos. Eu vim aqui na internet, no meu telefone, para ver o nome do pesquisador. Carlo Rovelli, ele é um físico tido como o novo Stephen Hawking, falando sobre essa pesquisa que ele faz. Ele já escreveu muito livro, então tem um TED dele, depois eu boto lá no grupo para vocês ouvirem, de 15 minutos explicando que o tempo não existe, ele é uma ilusão.
porque são vários fatores complexos que vão agregando a noção de tempo para cada ser humano. Então, daí a Lulis trouxe isso daí, né? Como o tempo depende do que tu está fazendo, do espaço entre vi a minha mãe e a próxima vez que vi a minha mãe. Tem um tempo grande que ficam sem se visitar, mas isso não interrompe algo que existe entre elas. Então, que tempo é esse, né? Quando a gente vê os filhos crescendo e nós envelhecendo, é um outro tempo. Então, é muito complexo para falar disso. Mas nesse documentário, Quanto Tempo o Tempo Tem, ele traz essa rapidez, essa velocidade que começou a acontecer com a internet alcançando e uniformizando muita informação. Até pouco tempo atrás, vamos dizer 50 anos, exagerando, o que acontecia aqui no Brasil levava muito tempo para chegar lá na Europa. Agora é em segundos. Está acontecendo uma tragédia, o 11 de setembro foi quase visto ao vivo, né? E isso traz muito impacto para nossas experiências de vida. E será que é bom? Será que é ruim? Saber de tudo que acontece no mundo, e nós estamos ficando hiperestimulados. Cerebralmente, o nosso aparelho cerebral está ficando intoxicado e a gente não consegue sair desse looping, dessa intoxicação, fica uma alergia com o tempo, né? Então, a gente fica fósforo o tempo inteiro. Eu sou um fósforo em cima de tudo, né? E eu e a Adélia estamos conversando sobre outras experiências energéticas, porque a gente, quando tem tolerância com essa dinâmica do tempo, a gente vai abrindo um outro portal de dimensão dentro de nós, que também tem um documentário falando sobre o poder da intuição. Quando eu falo em documentário, gente, tem pesquisa por trás de universidade, com comprovação, com laboratório. Então, quando temos esse potencial dentro de nós, que ainda a gente não sabe usar essa máquina, que é corpo humano, que é conexão, intuição, a gente se limita no tempo, porque a nossa intuição nos abre para um outro campo que a gente não precisa desses instrumentos, tal de celular, internet, existe uma comunicação que aparece e a gente se conecta com outro ser humano no outro lado do mundo e de algum jeito a gente se comunica e aí liga, eu ia ligar para ti, eu ia te mandar uma mensagem, eu ia falar sobre esse assunto. Que mágica é essa, né? Que coisa mais instantânea que vai acontecendo. Então, o documentário do Quanto Tempo o Tempo Tem, ele acaba mostrando que isso é uma invenção humana, que não existe o tempo mesmo, vai falando várias coisas a esse respeito, e termina com a pesquisa que ela começou no documentário, Quanto Tempo o Tempo Tem, e ela não tem resposta, porque é complexo mesmo. Então, nós estamos dando um tempo para nós aqui, todo sábado de manhã, e entrou num canal, num circuito cerebral do prazer, porque senão a gente não estaria aqui. É o que nos movimenta, é o prazer. E as risadas e os clubes de risada estão acontecendo, pulverizaram na internet. O Sandro é um grande facilitador, ele simplificou isso, ele foi arrojado, mas agora tem vários grupos. Então, a gente não fica em permanência num grupo só. O que é isso, né? De não ter fidelidade? O que está acontecendo? Existe uma rebelião interna com isso. Então, esse outro físico está fazendo nesse TED essa explicação. Quando a gente tem uma explicação, a gente fica tão feliz com esse tempo, com essa categoria e com essa explicação, né? Então, a gente se satisfaz muito aqui nesse tempo que a gente está junto aqui. 1h30 passa muito rápido. A gente quer mais tempo, não é mesmo? A Adélia parece que ia falar. A Vale está esperando, levantou a mão já faz um tempinho. Então, Val, por favor, que eu não estou te vendo. Obrigada, obrigada. Sim, é que eu estou me mexendo aqui, eu prefiro deixar a câmera desligada. Não, assim, entrando na conversa que a Luli estava falando, né? Tu perguntou, né, se eu ria menos ou ria mais. Então, o que eu posso dizer? Que eu não é que eu me tornei mais risonha, não sei como dizer isso, mas o yoga do riso veio trazer uma luz para a minha vida.
porque eu não sou das pessoas mais ativas, né? Eu não sou das que mais estudam e tudo mais. Na verdade, eu considero o yoga do riso, para mim, é uma terapia mesmo. E tudo que eu posso fazer, tipo assim, liderar grupo de 6 horas, né? Dessa meditação das 6, eu digo para todo mundo, eu não faço para os outros, eu faço para mim. Então, eu já fiz quantas vezes, né? Agora, ultimamente, a gente tem tido sempre uma turminha bem fiel. Mas quantas vezes eu já fiz, inclusive sessão das 8, que teve uma época que eu fazia no domingo, sessão das 8, que teve uma época que não vinha pessoas. E eu ria sozinha, e eu achava maravilhoso, eu fazia aquilo para mim. Então, assim, eu acho esse tempo, né, esse tempo que a gente usa para o yoga do riso, é aquilo que eu estava vendo aquilo que a Annelise falou do prazer, né? É uma coisa que me dá prazer, é uma coisa que me preenche, que me deixa me sentindo mais viva, né? E assim também a questão do tempo na sessão, né? Eu me lembro que nas primeiras vezes eu ficava muito atenta no relógio, e claro que isso tira a espontaneidade da gente, né? Mas à medida que eu fui rindo mais, né, que isso foi entrando mais na minha vida, eu comecei a me desligar do relógio, e é bem aquilo que a Lulis falou, sabe? Nossa, passa tão rápido, 10 minutos rindo parece que não é nada, e dá vontade de continuar. Inclusive, agora a Cleia, né, a gente está brincando das manas do riso, né, porque a gente está em 3, meio que coordenando essa sessão das 6, da meditação das 6. Então, a Cleia, ainda como ela está começando, né, então ela tem muito dessa ansiedade, né, que horas eu começo, que horas eu termino, como é que eu faço? E eu tenho dito para ela, olha, Flor, o que eu aprendi nas 6 horas é que tanto faz, se tu entrar 2 minutos mais tarde, terminar 5 minutos mais tarde, tudo se tá gostoso para ti e os outros não gostarem, problema deles. Então tá, era isso que eu queria falar. Gratidão. Não, eu queria colocar só uma coisinha sobre o tempo, porque a Annelise falou, né, o tempo é uma ficção, né? E eu aconselho vocês, não sei se coloco no grupo, o tempo, na verdade, nós sabemos que seres, as civilizações antigas tinham muito mais sabedoria, até porque existe comprovação de que não eram seres da Terra, né? Vieram de outras partes mais avançadas. Mas essa coisa, a gente ouve falar, calendário maia, calendário maia. Na verdade, a cosmologia maia, o tempo se movimenta pelos movimentos dos planetas, né? Então, está baseado nesse movimento dos planetas, da Lua, são as 13 luas, e está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Essa história de que tem coisas acontecendo antes e depois, não. Tudo acontece ao mesmo tempo, e realidades paralelas, e é toda uma teoria que não é nosso estudo de hoje. Mas quem quiser ir atrás, é muito mais natural esse tempo que o tempo que nos impuseram, porque precisam nos manipular, né? Aquela linha gregoriana para saber, para a gente estar na caixinha. Mas é muito mais natural, como o tempo do interior, né? Na roça, as pessoas sabem do tempo, olham no céu e veem onde que está o sol e mais ou menos não precisam do relógio. Eu ainda me pergunto se, não sei se vocês sabem que está comprovado que pela ressonância Schumann, pelas batidas da Terra, o dia realmente não tem as 24 horas, como o relógio continua marcando, né? E essa é uma realidade. Nós sentimos que o tempo está acelerado porque não tem mesmo. E, aliás, hoje estamos querendo colocar nesse tempo que achamos que é 24 horas, 1000 coisas a mais que antigamente. Então, está assim, uma loucura. Mas era interessante ir atrás dessa sabedoria milenar, porque sabemos, né, que tem civilizações, sabedorias que nós trouxemos. A gente cortou porque o Ocidente necessitou manipular para nos colocar todo na caixinha, mas voltar a essa sabedoria que nos traz mais calma e ir nesse fluxo. E, aliás, esse fluxo nos leva a que todo funcione. Vou dizer uma coisa, desde que estou tentando estudar, porque é muito complexo, parece que a vida
cada dia tem uma energia, tem um Kim, tem uma coisa. E hoje, o que aconteceu ontem, tchau, já passou. Era interessante. E vamos rir todos os dias, hoje, agora. O resto não importa. Bom, já que vocês vislumbraram por esse caminho, eu vou ampliar um pouco essa história. Da mesma forma que o tempo, agora está sendo dito que o tempo não existe, isso nós aqui estamos aceitando. Outras pessoas iam dizer, pô, esses caras estão rindo demais, está começando a soltar os parafusos. Tá? Então, já que é para ser maluco, eu vou dizer para vocês também, a realidade não existe. Tá? Então, a realidade... Cara, que realidade? A sua, a minha, de qualquer... Existe uma realidade única? Não. Então, não existe uma realidade. Mas e aí? Tá? O tempo não existe, a realidade não existe. Isso está dentro de um conceito que eu aprendi, cara, que eu acho que eu vou carregar enquanto a mente funcionar, que é daqui do budismo. Aliás, o budismo é uma coisa muito interessante. Eu acho que todo mundo que tivesse oportunidade de conhecer o budismo, independente de religião, deveria fazê-lo. Que fala o seguinte: não é, mas é. Falando o seguinte, que a gente tem uma percepção de uma realidade concreta, no qual tem hierarquia, no qual tem um tempo, que a Adélia colocou como se fosse uma coisa manipulada do Ocidente. Eu também já tive esse tipo de percepção, mas hoje em dia eu acho que o ser humano, em grupos, sei lá, individualmente, ele pensa que tem controle de alguma coisa, mas não tem controle de absolutamente nada. Então, a gente acha que, de repente, o Ocidente, algumas nações fizeram dominações que passaram... Gente, não é assim que eu acredito que a percepção da realidade funciona. Tá? Então, mas, de qualquer forma, a nossa mente vai percebendo, vai somando as conexões que a Annelise tanto fala, vão percebendo e vão acumulando experiência e formulando novas experiências a partir daquelas que foram vistas. Isso acontece de uma forma individual, mas também de forma coletiva, que tem a tal da intersubjetividade. Só que isso tudo é uma ilusão, porque, na verdade, se tudo é uma unidade, tá? Não tem tempo, não tem Délia, não tem William, não tem Rony, não tem Raíssa, não tem ninguém. É só uma unidade única, estável, que nada muda. Tá? Essa você pode dizer que é uma realidade. Mas o que adianta você dizer? A própria linguagem é uma abstração. Então, a gente está conversando aqui, não é nada disso. A realidade é a estabilidade nula, sei lá, porque também o budismo evita de dizer que existe um vazio absoluto. Mas, então, não é nada disso, a gente está aqui perdendo tempo, não, isso ou seja, o samsara, que eles chamam de roda da vida, ele existe também. Ao mesmo tempo que tem um vazio absoluto estável, existe toda essa mecânica de tempo, de hierarquia, de tudo que cada um vai processando à sua forma. Então, como as coisas são cíclicas, dentro da nossa percepção, dos nossos conceitos, a gente diz o seguinte: as coisas são cíclicas. Talvez a gente esteja, algumas pessoas, porque são tantas realidades, cara. Tem um cara que está ali lutando para comer, ele mal consegue falar porque ainda não tem uma, como é que se diz, um
um acúmulo mental que permita a ele, pelo menos nesse momento, porque ainda tem o seguinte, hoje o cara nasce pedreiro, amanhã o cara nasce Buda, eu não sei como é que é essa coisa, pode ser que tenha uma hierarquia, entendeu? Mas o fato é que existe essa percepção de que nada existe, mas também existe uma percepção de que todas as coisas que estão acontecendo existem também. Agora, o interessante é ver como é que o riso interage nesse processo todo, porque o riso ele tanto pode concretizar, ou seja, ele é resultado, ele é objeto de uma experiência, como ele pode anular a experiência. Entendeu? Mas vamos deixar a Annelise estar querendo falar. A minha fala foi um pouco complexa, mas é porque o assunto é complexo mesmo. Vai lá, Annelise. Obrigada, William. Realmente, tu trouxeste tanta informação que até eu estou querendo saber onde é que eu peguei o fio da meada, que tempo que é, né? Mas a conexão, e é esse trabalho fantástico que a gente traz em várias ferramentas e filosofias, mas o corpo humano, quando ele está integrado, o cérebro com o corpo e a mente gestando tudo isso, a mente é uma criadora, é uma função cerebral, uma criadora de ideias. E ela tem um movimento de criar ideias conforme o que tu está vivendo no tempo presente, é sempre no tempo presente. E aí esse corpo, que é uma máquina fantástica, ele capta algo que para ti alerta um perigo ou não. Então é o cérebro bem primitivo, detectando o que nesse tempo, nesse momento, eu tenho que fazer para esse corpo ficar sempre vivo. E aí cada um tem uma resposta frente ao evento presente, que é o que mais se trabalha, que o Madame Kataria trouxe essa chave de virada. Vamos rir diante do que está acontecendo, vamos dar gargalhada até a esse fenômeno que está nos acontecendo, que é aquele cérebro que se abre, dispara o alarme e a gente entra num estresse, a gente vai se dando conta que é apenas um fato, algo estressante que está acontecendo dessa realidade que eu estou traduzindo. E conforme a gente vai expandindo a nossa conexão interna com os fatos da vida, tendo consciência de nós, do nosso corpo, com o que está acontecendo, a gente vai expandindo a tolerância ao estresse, com uma risada que é apenas um fato que está acontecendo, porque tudo passa, até as coisas boas, não só as coisas ruins. E a gente tem tempo para resolver cada coisa, um tempo de cada vez. Então, a humanidade vai ficando muito rica, incrementando muita tecnologia para ter mais tempo para viver a vida no lazer. E o que aconteceu foi o inverso. Quanto mais instrumentos que a gente fez, pior foi ficando a nossa saúde, porque só o controle remoto em tudo, agora tem essa tal da Alexia, ela, em vez de economizar tempo, nos inferniza. E a gente ficou sedentário e parado, e o corpo ele é movimento. O corpo é uma máquina que tem que se movimentar, pelo menos as juntas a gente tem que movimentar. Porque nessa máquina que se movimenta, a gente vive. Vida tem um radical que significa movimento. Emoção tem um radical que significa movimento. Tudo é um movimento. E aí esse físico que eu citei para vocês, que deu uma organizada nesses estudos, que ele vem pesquisando há muito tempo, ele botou, acabei de publicar ao mesmo tempo no nosso grupo, a frase que ele termina falando, que a mecânica quântica é a descoberta de que a realidade, eu estou lendo, é tecida por relacionamentos. Mas permanecemos cegos para o fato de que prosperamos em relação aos outros, não uns contra os outros. E aí essa ingenuidade, então, é que acontece todos os dias. A máquina relacional de uma certa parte da humanidade tem empregado o medo para fazer controle social. Então, o medo ainda existe, gente. E agora, o medo existe desde 2020, que se nós não gestarmos o tempo e darmos risada, o medo vai controlar os nossos corpos, nós temos que nos conectar. E aí é uma estrutura psíquica de cada um
para lidar com essa gestão interna de amar a si e amar aos outros. A gente tem um aprendizagem sobre o amor. Então, o tempo realmente é medido com relacionamentos humanos. Nós estamos nos relacionando uns com os outros ou uns contra os outros, né? Se a gente está na teoria da conspiração, nós só estamos nos relacionando sem confiança e contra os outros. E aí o amor vem muito nessa conjugação do tempo. Nossos aniversários nós vamos festejar com quantos relacionamentos nós temos. São os relacionamentos sociais que a gente adquire ao longo da vida que vai nos mostrar o tempo para nós, não a data estatística, o tempo medido. Então, é muito fantástico o relacionamento, por isso que nós estamos aqui nesse tempo sagrado. Muito bom. Cara, eu acho muito interessante, porque o que acontece? Deixa eu aproveitar, daqui a pouco eu te passo, tá, Lud? A Annelise, ela tem uma capacidade de agregar vários conhecimentos e traduzir para a gente a realidade justamente baseada no conhecimento. Só que, por exemplo, quando ela falou de conexões, e aí eu vou... você vê como é que é importante. Tanto é importante você perceber o vazio, ou seja, a não existência do tempo, a não existência da realidade, para você não dar uma seriedade, não dar um peso muito grande, porque aí, se você entra nessa concretude, você começa a entrar num âmbito que é o da concentração. Se você faz o oposto, você entra no âmbito da dispersão. Tá? E os dois movimentos, porque que nem a Annelise falou, a realidade ela é constituída de movimento. As duas coisas são necessárias, porque senão você vai estressar o organismo. Que organismo? A própria realidade, porque o meu corpo é uma realidade, o corpo do planeta Terra é uma realidade, o universo é uma realidade, e tem, no fundo, contração e dispersão. É a própria qualidade da energia. Por isso que, de repente, os orientais eles não acham que existe o bem e o mal. Você vê, para você ter uma conexão, significa que há alguma coisa separado. Para você poder conectar, você precisa de tempo. E por aí vai. Isso tudo a gente está falando de quê? Da nossa realidade concreta. Se você toma o caminho oposto, você começa a desfazer desmistificar todos esses conceitos, você começa a dispersar, você começa a abrir, você vai abrindo, mas, cara, tanto faz uma coisa como a outra, você vai voltar ao ciclo, porque é aquilo que eu já falei aqui. Os corpos celestes, eles cumprem um ciclo que ou é por expansão e explodem, ou por concentração caem no buraco negro. Mas o fato é que eles somem, desaparecem, caem nesse vazio. Então, o que a ciência, o que a Annelise faz, o que a gente faz aqui é procurar entender em termos de realidade. Tá? Só que, ao mesmo tempo, a gente está também desmistificando essa realidade que a gente está tentando entender. Então, essa é a beleza, e isso é a beleza do sorriso, que o sorriso ele tanto nos une, mas também ele dispersa a gente, porque você vê, olha, o riso é reconhecido como uma coisa mais empática, a expressão corporal que mais une as pessoas. Mas também, cara, você, quando está rindo genuinamente, você não é você. Então, está unindo quem? Não está unindo ninguém, porque se você não é você, o outro não é o outro, e está todo mundo rindo, é todo mundo uma gargalhada. Que grande piada é a realidade, que grande piada é a gente estar aqui rindo. E
que grande piada é a gente achar que vai saber alguma coisa. É isso que a gente acaba chegando à conclusão. Mas eu vou deixar agora para Lulis. A Val queria Uau, falar. William! A Val, cara, a Val tem essa mania de se esconder, eu não vejo que ela está, cara. Eu sou meio preso aqui. Eu acho que a Val esqueceu de baixar a mãozinha, na verdade. Que ela está fazendo algumas coisas lá. Então, A Mana me conhece, ela sabe das coisas. são tantas coisas que me vieram de reflexão aqui, e essa conexão que a Annelise falou, eu me sinto um palito de fósforo, porque eu sou bem imperativa, eu gosto de um monte de coisa. E também consegui perceber que tem as coisas que bateram no meu coração e eu me dediquei meu tempo àquelas coisas. Então, assim, ó, durante muito tempo, eu me dediquei à doutrina espírita, que me chamou desde meus 14 anos. Depois de um tempo, o reiki chegou para mim. E aí eu falei, não dá para conciliar as duas coisas, eu vou ter que migrar. Migrei para a doutrina, para o reiki. E o ano passado começou a chegar o yoga do riso, e eu estava fazendo um curso de reiki para crianças e adolescentes, chegou o yoga do riso. Qual a conexão disso tudo? Na doutrina espírita, não sei se vocês conhecem, mas o Emmanuel, que é o mentor do Chico Xavier, logo que o Chico Xavier começa a estudar, querer estudar, o Emmanuel fala para ele, né? Você tem 3 coisas que você precisa fazer para se dedicar a ser um instrumento divino como você quer, de paz, de luz. Aí o Chico fala, tá bem, qual é a primeira coisa? Aí o Emmanuel fala, disciplina. Ele fala, beleza, disciplina. Tá, e a segunda coisa? Disciplina. Ok, disciplina. E a terceira coisa? Disciplina. Então, assim, naquele momento que eu aprendi isso, eu falei, nossa, é muito pesado, disciplina, disciplina, disciplina. Mas depois eu sinto que a disciplina, ela é fundamental, porque senão a gente não se organiza. E aí a gente não se dedica. E aí, no Espiritismo, a gente aprende a, todos os dias, ou uma vez por semana, fazer o Evangelho no Lar, 15 minutinhos. No Reiki, a gente aprende a se dedicar ao auto-Reiki todos os dias, 15 minutinhos. Aí vem o Yoga do Riso e fala para a gente rir mais de 10 minutinhos diariamente. Quer dizer, os 3 estão na conexão de que a gente tem, é necessário, é saudável, trabalhar a disciplina. O que eu conectei com tudo isso agora com o Yoga do Riso é a leveza, porque hoje eu faço o Evangelho no Lar, que eu faço há muito, muito tempo, hoje eu faço com mais leveza. O Reiki, eu envio todo dia às 8 horas da noite, num grupo, eu envio muitas vezes rindo. E os 10 minutinhos. Então, a disciplina, ela é fundamental. Porque senão a gente se perde no tempo e não faz coisas que são fundamentais, que nos fazem bem. Então, acho que era isso que eu queria dizer. Vamos dar uma risada, gente. Vamos! Tá muito sério aqui. Um minuto de riso para o riso. Eu quero pegar um gancho. Muito bem, muito bem. Yes! Lulis, você foi sensacional agora, porque você falou de disciplina. A disciplina, ela de alguma forma, ela pressupõe uma repetição, que é o que acaba construindo a realidade. Só que você também falou de leveza, que é justamente, cara, o fluxo livre das coisas. Então, cara, é justamente esse equilíbrio
que a gente tem que aprender. Ou, pelo menos, que torna a vida mais prazerosa, que torna a vida mais com um significado maior. Agora, outra coisa que eu também aconteceu a partir da tua participação foi que eu percebi o seguinte: quando a gente está num fluxo mental, o nome já diz, né? É uma concentração. E quando a gente ri, a gente dispersa essa concentração, você não pensa em nada, na verdade, isso já foi visto, e você libera a respiração, porque, de alguma forma, parece que quando você está pensando, a respiração está presa. Eu não sei se isso acontece, mas o fato é que o pensamento ele queima muita energia. E quando você ri, de repente, através da respiração, você absorve energia. Absorve, não, você capta energia. Mas foi isso. Acho que a Adélia quer falar. Não, eu queria pegar um gancho sobre uma coisinha que eu acho que foi a Annelise que falou e entrou bem na risada. A reação, que o riso é uma forma de liberar no momento da preocupação, e como vamos reagir. Ontem foi muito engraçado, serve muito para o momento de estresse, né? Eu queria contar um depoimento. Ontem estava muito estressada, olhando para as coisas, as caixas me esperando. Aí comecei a dar risada. Por aí está o Pedro, que mandei um áudio para ele. Coloquei uma música, comecei a cantar e dar risada. O Luiz Miguel, e me empolgar e dançando e cantando e rindo. E colocando as coisas na caixa, que não tinha outra saída, né? Tem que fazer. E foi muito show, porque me trouxe muita endorfina, muita alegria, muita leveza. E o estresse não entrou, né? Cortisol não produziu ontem. Então, eu acho que isso, a risada está aí para o nosso presente, para, tem um problema, tem um desafio, tem alguma coisa, vou dar uma risada primeiro, e o resto vou ver como resolvo, né? Agora, uma coisa eu estou achando interessante, apesar que, foi só eu querer falar, ela saiu. Não, está aqui, Karina. A Karina, eu tenho percebido que ela quase sempre chega e chega mais tarde. E isso me fez uma reflexão em torno do grupo, porque esse horário eu reconheço que é um horário que ele, para muitas pessoas, é um impedimento. E eu estou querendo... Por que eu estou falando isso? Porque se eu não tenho o grupo como uma propriedade minha, uma coisa que eu tenha que fazer. Entendeu? Eu acho que foi gerado pelo Sandro para o Yoga do Riso. Então, é uma coisa que, se alguém quiser fazer em outro horário, a partir do grupo Saber do Riso, vocês podem conduzir outras, que foi a origem do grupo. A Adélia lembra que, quando a gente começou, a ideia era que fosse vários horários, desde que a pessoa assumisse, ela fizesse o meu papel, que é de estar estimulando as pessoas a debaterem algum tema em torno do riso. Então, eu estou reforçando isso aqui por conta da Karina, tadinha, que ela só acorda mais tarde ou dorme mais tarde, mas vem. Então, talvez outras pessoas também tivessem esse interesse. Eu gostaria de tentar sexta-feira à noite, que foi um horário que também muita gente teve interesse. Só que eu não sei se eu dou conta e também não sei se eu vou conseguir trazer tantos temas para produzir duas programações por semana. Tá? E isso também envolve o tempo. Mais uma vez, é isso que eu falo. Não, o tempo não existe, tá? O tempo não existe, mas cadê o tempo que eu tenho para poder fazer isso aqui? Se eu tenho que cuidar de filha, se eu tenho que cuidar de trabalhar, se eu tenho que limpar a casa, o tempo não existe. Então, tá bom. Fala para o cientista que falou que o tempo não existe, para ele vir fazer a faxina e lavar meus pratos aqui para eu ter mais tempo.
Fala, Annelise. Perfeito, perfeito. O tempo não existe e existe ao mesmo tempo, né? A Lulis trouxe a perfeição na mensagem espírita, porque é tudo ao mesmo tempo, mas exige disciplina. A disciplina veio para organizar, ordenar e dar o tempo adequado das nossas escolhas. E quando a gente aprende a rir dos nossos estresses, nós começamos a aprender a selecionar o que a gente vai se estressar ou não, né? E com o que vale a pena investir. Então, tem pessoas que eu amo dentro da minha família, no grupo da família, que só postam que eu não vou mais dar tempo para ler e ouvir aquilo, sabe? Não tem, mas eu continuo amando a pessoa. Então, amar não significa ter que gostar de tudo que a pessoa faz. Então, a gente começa a dar a conexão com a relação da gente com o outro e expandir esse amor. Quanto mais nós expandimos o jeito de amar, maior fica o tempo para nós. E aí, então, o tempo na física, na biologia do corpo, é a respiração, porque a gente faz uma conexão de todo o nosso corpo com a consciência do que o nosso corpo está nos emanando, nos traduzindo, nos pedindo, gritando. E nós vamos nos desconectando com o nosso tempo de saúde, fazendo coisas que não são saudáveis, ou dando tempo para fofoca, né? As mídias vieram para expandir a fofoca. O relógio acabou sendo o grande problema para a humanidade. Naquele quanto tempo o tempo tem, mostrou que o relógio ele fez uma mecânica no relacionamento social, trazendo e imprimindo um capitalismo selvagem que dá muito lucro para alguns e poucos para muitos. E aí nós estamos, então, selecionando a qualidade, mas nós temos que ter disciplina o tempo inteiro. Essa disciplina da mensagem da Lulis nos organizou. Nós adquirimos uma economia cerebral, mental, adquirindo automatismo com as coisas. É uma disciplina dessa máquina fantástica que é o corpo humano, e de nós podermos estarmos aqui falando, percebendo outras comunicações e outras mídias que nós estamos, a gente vai focar ou não, nós estamos focados no outro, olhando o outro para conversar. Então, a gente vai dando uma qualidade no relacional e no tempo que a gente dá para nós e para o outro. E aí tem o livro As 5 Linguagens do Amor, que ele traduz isso com muita sabedoria sobre a forma que cada um se sente amado e dá o amor, é o relacionamento com o outro. Então, nós temos uma ação, um movimento de amar. Amar não é um sentimento, é uma ação, é um fazer. E aí a gente vai se disciplinando. E, por fim, William, quer queira, quer não, tu não pode abdicar do teu cargo. Tu é o administrador e o inventor desse tempo de estudar. E o estudo faz parte de um nível do ser humano que ele nasceu curioso e foi sendo castrado para tirar essa curiosidade. A forma da aprendizagem está tudo pronto, não deixa o ser humano criar. Quando deixa a criança, não pega um brinquedo e fica brincando, ela desmonta o brinquedo, que ela quer ver, ela é um cientista natural. Então, nós estamos aqui exercendo a nossa criança com a risada, a nossa criança curiosa e cientista, e aí a gente volta para essa palavra, consciência, conexão com as nossas coisas, que às vezes a gente não gosta, que a gente tem uma máquina que dissocia e fragmenta o nosso fazer, a nossa ação, para suportar e sobreviver. Mas nós queremos viver, nós não queremos ficar sobrevivendo, nós queremos viver. Então, a gente vive e faz coisas ao mesmo tempo, com satisfação, sem estresse, e vai aumentando essa tolerância, e nós vamos ficando uma máquina fora do tempo, rindo e respirando. É a primeira parte principal da nossa vida. Vamos respirar e dar risada. Vamos fazer que nem a Lulis propôs. Mais uma risadinha aqui, gente.
beleza, cara. Está sendo o estudo mais risonho. Karina, fala, Karina. Então, cheguei atrasada, né? Mas eu não sei se vocês chegaram a falar sobre o sincronário. Falaram alguma coisa sobre o sincronário? Porque, assim, existe o sincronário da paz, né? Que vê o tempo de forma diferente. Eu não sei se ela caiu ou se só congelou. Ela Vendo vai falar vocês. da cosmologia maia, ela sabe muito. Caiu. Vocês estão me ouvindo? Você falou do sincronário da paz e parou. Parou. Então, não, é que assim, o tempo gregoriano, ele foi construído pela humanidade respeitando sim o ciclo do sol, mas tem essa coisa, um mês tem 30 dias, outro mês tem 31, né? Tem essa confusão aí. E o sincronário, ele respeita vários ciclos, inclusive o da lua. Então, são 13 luas de 28 dias. Ele é um tempo bem organizado e perfeito. E cada dia tem uma energia. Hoje, por exemplo, a gente está na onda encantada da águia e hoje é guerreiro lunar. Cada dia tem um mantra daquele dia. Então eu vou ler o dia de hoje, tá? Uau! Não é para entender muito, tá, gente? Não é para entender, é para sentir e acolher, tá? A onda encantada, ela tem 13 tons. Então, cada tom tem um significado. Hoje é o segundo dia da onda, que é o tom do desafio, o tom lunar. Então, hoje é guerreiro lunar. Polarizo com o fim de questionar, estabilizando a intrepidez. Selo a saída da inteligência com o tom lunar do desafio. Eu sou guiado pelo poder da elegância. Tá? Quem quiser conhecer o seu Kim, né, que é a energia do dia que nasceu, é só ir no site sincronariodapaz.org e vai em Calcula Kim, coloca a data do nascimento e fica sabendo a energia do dia que nasceu. Vamos Então, colocar assim, isso no grupo, Karina? eu posso colocar ali Coloca. o Não sei quem site. tu segue, mas eu tenho aí também uns. Quem tiver interesse, podemos colocar. Não sei se tu segue quem que tu. E Coloca toda a tua fonte e eu tem coloco várias alguma que eu estou pessoas, seguindo. né, que vão por esse caminho e me parece assim uma coisa muito coerente isso de a gente de respeitar mais os ciclos, né? Porque o calendário gregoriano ele tem muito a ver também com as calendas, né? Que era para cobrar impostos. Então ele tem uma coisa voltada para o tempo é dinheiro. E no sincronário da paz, tempo é arte. Então tem uma outra forma de ver o mundo e de perceber as sincronizações. Então é um outro tempo. É um outro tempo, porque quando o tempo é dinheiro, falta tempo para tudo, né? Não tem tempo para nada. E quando o tempo é arte, a gente consegue ver as sincronizações, o que precisa ser feito e vai fluindo no tempo. Então é bem legal da gente pesquisar um pouco esse conhecimento aí. Tá? Gratidão. Eita, ferro, a coisa ficou boa. Eu não ia falar nada, não, mas quem sugeriu esse tema foi a Annelise. Aí eu falei, Annelise, eu vou botar na roda que você manda aqui, mas tu vai sustentar esse debate, porque eu não sei, não saberia falar muito tempo sobre isso. E olha o resultado. A gente falou sobre realidade e falou sobre o tempo, que as duas coisas, na verdade, eram ilusórias, mas que existe uma necessidade. E aí vem a Karina e traz um negócio chamado sincronário da paz, que é uma percepção do tempo que cria uma realidade completamente diferente do que a gente tem. Então, você vê como é que o tempo, a percepção de tempo acaba mudando a percepção de realidade. Entendeu? Então, eu vou estudar o sincronário da paz porque eu quero mudar minha realidade. Entendeu?
A E Adélia só tem... complementar uma coisa, a missão do Sincronário da Paz é a mesma do Yoga do Riso. É a paz, é a cultura da paz. Putz, Que bom que a Karina chegou, eu só queria complementar, porque quando falei em cosmologia maia, eu nunca lembro desse nome, Sincronário da Paz, que eu sigo, era esse conhecimento. Mais uma mente com um pouquinho menos de desgaste dos neurônios, consegue passar melhor a informação, porque é isso que me chamou. E eu, inclusive, vou colocar no grupo, e tem umas moças que eu comecei a seguir, apareceram aí, que tem os Instagrams delas que colocam todo dia, o quinto dia, e elas têm um curso básico, elas vendem um curso, né? Mas elas têm um curso básico gratuito, que são 10 aulas, ou 13 aulas, que é vitalício, a gente pode entrar para aprender. Eu ainda não consegui, por causa de falta de tempo, assistir todas as aulas, mas é muito interessante, porque realmente, e eu vou falar uma coisa, eu entrei nessa, porque meu professor de Tai Chi, nosso professor aqui em Balneário, veio um dia, ai, Délia, ele é muito conectado com tudo que eu conheço. Ah, Délia, nossa, tu sabe do calendário Tzolk'in? Eu, o que é isso? Ah, tem a ver com cosmologia maia, não sei o quê. Desde que entrei a estudar, a minha vida está fluindo de uma forma. E realmente, quando a gente entra nessa energia, não precisa conhecer. Parece que as coisas na vida começam a fluir diferente, com esse ritmo natural do sincronário da paz e do ritmo natural, que é o ritmo da natureza. Nada de aquilo que nos colocaram, como ela falou, né? E tem conhecimentos que eu também não tinha, achei maravilhoso, isso de que está ligado com produzir dinheiro, e não é nada de teoria da conspiração, quando falo no Ocidente, falo em uma coisa que foi transformada justamente para isso, né? Para o mundo do consumismo, de produzir coisas, do materialismo, que talvez na cultura oriental está mais conectado com a essência, com a espiritualidade, com ir atrás do que é verdadeiramente importante, que não é nem isto, nem o material, né? Só. cara, falar da Adélia me levou a fazer umas reflexões interessantes. O que acontece? A gente tem a percepção da realidade através da nossa mente, que a gente julga ser uma mente individualizada. Só que parece que não é bem assim. Existe uma mente, uma supramente, vamos colocar dessa forma, e me parece que um pouco dessa coisa, a Adélia fala, eu não tenho tempo porque eu quero ver muitas coisas, eu quero aprender muita coisa, tem muita coisa disponível, e pô, a Karina apareceu com o Sincronário da Paz, e eu tenho o cientista que não sei o quê. E aí me vem a seguinte percepção, é como se a nossa mente individual estivesse buscando essa mente primordial, essa mente total. E é lógico que não vai dar conta, tá? Outra coisa também que me chama muito a atenção da fala da Adélia é que ela fala é muito mais natural. Só que, para mim, só existe dois tipos de natureza. Essa natureza primordial e a outra natureza, que é a natureza que constrói realidades. E aí não tem uma melhor do que a outra, nem uma boa, nem ruim. Então, não tem essa coisa de mais natural, talvez venha em função do ambientalismo, que vem também de uma necessidade, de um medo, porque eu acredito que os indígenas eles não têm essa percepção de mais natural, porque é tudo natureza. Tudo é natureza. Então, não tem mais natural nem menos natural. Eu vou falar uma coisa que vocês vão dizer. Você é um insano, você é um demente. Mas o Bolsonaro é natural. Hitler foi natural. Tudo isso é da natureza construída. Tá? O resto é a natureza primordial que abrange todo. E o mais engraçado dessa história toda é que essa natureza construída, embora ela tenha essa aparência de etapas, de tempo, essa coisa toda,
ela é uma totalidade também. Mas, vamos, a Annelise está doidinha ali para falar. Cara, a Annelise está integral. Ela está entre luzes e sombra. Percebam. Que demais! Você é a totalidade, Annelise! Ai, eu agora até consigo receber esses elogios de vocês, que era uma coisa que me desintegrava. Agora me integra. Obrigada, muito obrigada. Vocês são muito bacanas. E a sincronicidade que a Karina nos traz, ela traz em pouco tempo muita qualidade de informação, né? E aí eu me dei conta, assim, a qualidade do tempo é que nos dá sincronicidade, né? E a falta de qualidade vai nos desintegrando e nos fragmentando, e a gente vai ficando tão superficial, né? Até para rir, né? E a conexão que traz a risada, obrigada, Lulis, pelo coraçãozinho, a conexão que traz a partir do sorriso e dá muita risada, é uma conexão de nós conosco mesmo. Então, eu vou na raiz do que nós somos seres orgânicos aqui. Primeiramente, a gente nasce verdinho e ainda vai amadurecer. E pelo menos 3 anos de constituição psíquica dessa árvore de neurônios que nós vamos ser constituídos. Então, a qualidade da forma da gente se movimentar e reagir perante as ativações externas, né? O mundo vai dar uma forma para nós. E é muito interessante, tem uma doutora que lançou um curso, mas ela faz um workshop, que até eu andei publicando para vocês o link aí, que nesses 3, 4 dias é muita informação, mas nos dá um sentido e a gente começa a sincronizar com a gente mesmo, porque é a qualidade dessas informações que a gente recebe, como a gente vai lidar com isso, não tem nada certo e errado, é a forma que a gente foi criado. E aí a gente pensa que está tudo errado, que tá com dor, porque a gente vai se fragmentando. É uma natureza nossa, desse corpo fantástico, fragmentar, gente. A gente chama dissociação funcional. Enquanto está funcionando, a gente vai se movimentando no mundo. Então, dirigir um carro nessa estrada onde tem tanta violência no trânsito, e a gente sabe que vai chegar lá, a gente vai se cuidar, então a gente dissocia vários fatores que vão dizer que é perigoso, e a gente entra nesse rumo e chega no destino com bastante atenção e tudo. Então, é uma dissociação funcional. E o fato da gente tirar a nossa qualidade do tempo, organicamente, nos tira a saúde, gente. Então, a gente tem que cuidar isso, nosso corpo organicamente. A gente é uma biologia, e a nossa biologia vai mudando o nosso corpo em função de toda essa sincronicidade com o tempo. Então, veio essa doutora Vanessa, que o título é O Corpo Explica, né? Ela juntou essa análise corporal e foi provando com teorias, com pesquisas, com vários fatores, e nós, na realidade, nós percebemos isso, nosso corpo vai mudando a forma, porque depende da porcentagem de reações de qualidade que a gente formou nessa rede psíquica para lidar com os fatores da vida. Então, tem pessoas que lidam melhor com o vazio, outros lidam melhor com o cheio. Tem pessoas que lidam melhor com a realidade virtual. Então, depende do como que a pessoa enfrenta o seu mundo, que foi formado nesses primeiros 2, 3 anos de vida. Depois a gente vai arrumar isso com a neuroplasticidade, a epigenética vem explicando como a gente tem competência e pode mudar. Então, é por isso que é bacana a ciência, porque ela vai mudando os nossos paradigmas. Volta porque a Karina falou, nós vamos ficar no paradigma do dinheiro, que o tempo é dinheiro, que foi uma construção social da indústria, do tempo do capitalismo selvagem, ou vamos ir para essa nova construção social, que é a da paz, que a vida é uma arte, os relacionamentos é uma arte, o amor é uma arte, a aprender e reaprender, construir e desconstruir. E aí a gente para lá no Jung, que é a sincronicidade. Nós temos uma sincronicidade, quando ele falou em inconsciente coletivo, que isso nos influencia, mesmo que a gente não tenha consciência disso,
tão grandioso que a humanidade está se dando conta disso, né? E dando qualidade de tempo. A gente adquire qualidade de tempo e o tempo fica muito significativo, mas a natureza é imperiosa, impera nós precisamos estar conectados, pelo menos olhar um pouco para o céu, botar o pé no chão e escolher um tempo de qualidade, começando pelo jeito que a gente respira até ficar automático, e aí a gente respira novamente, abdominalmente, dando umas risadinhas, são ferramentas, e principalmente dormindo, gente. Então, se a gente dormir cedo, eu acho que 7 horas é muito tarde, nós podíamos começar a estudar às 5 horas da manhã, daí eu ia ter mais tempo para outras coisas. Só tu, Annelise. Bom, na semana passada, acho que foi semana passada, eu sugeri que a gente passasse a rir pelado frente ao espelho. E essa semana eu vou sugerir que a gente passe a rir em contato com a natureza, já que a Annelise está falando da necessidade da gente ter uma conexão. Se tem uma coisa que riso faz é conectar, então vamos nos conectar com a natureza através do riso. Então, vamos criar um grupo aí, pô, a gente sai caminhando, cada um na natureza próxima, porque é uma coisa interessante, né, cara? Aqui no budismo, a gente está percebendo, não é no budismo, isso talvez está sendo uma reflexão em função das comunidades indígenas. Você, para existir, você precisa de um espaço. E, hoje em dia, os espaços estão sendo negados, principalmente os espaços naturais, porque a agricultura está acabando com os espaços naturais, a pecuária está acabando com os espaços naturais e também com o espaço das pessoas, porque, aliás, eu não falei do pior deles, que é a mineração. Então, você não tem, o seu corpo não tem direito ao ambiente. Então, como é que vai ter meio ambiente se você não tem nem ambiente nenhum? Então, teu corpo não está tendo oportunidade de existir. Então, cada um vai ter, dentro da sua possibilidade, que você há de convir que é diferente quem mora no Rio de Janeiro, para conseguir se o cara está na Presidente Vargas, no centro da cidade, ele, para conseguir ir para uma árvore, vai ter que andar para caramba. Já eu aqui, se eu olhar para a janela, eu posso rir para a minha árvore. Então, cada um, dentro da sua condição, vai buscar um riso ligado à natureza. Mas eu vou te cortar um pouquinho rapidamente. A natureza começa dentro de nós, a nossa natureza. Então, a gente fecha os olhos e imagina uma árvore, o cérebro acredita, ele só processa a informação. Então, nós podemos fazer uma construção dentro de nós de um lugar seguro, bacana, com paisagem, com tudo, com natureza, mas a gente de olho fechado rindo é outra coisa, gente. Acho que a gente pode fazer isso, ter uma conexão. Claro que a proposta é boa ir para a natureza e botar o pé no chão para descarregar essa energia que a gente tem elétrica dentro de nós, senão a gente está isolado da terra, né, do chão. Mas quem está no ambiente urbano, um vasinho de flor de verdade dentro de casa já é a natureza. O cérebro enxergar a natureza ajuda, mas é dentro de nós, William. A cultura da paz que a Karina trouxe, é isso que a gente todo está procurando, a paz, né? E a paz interna. Nós temos que começar a construir uma cultura da paz interna, respirar abdominalmente, sorrir e dormir mais na hora certa. Se alimentar com a natureza. Ô, William, e como a tarefa de semana passada eu não realizei, pegando o gancho agora da Annelise, e para terminar com risada, vamos também fechar o olho, que está frio aqui no sul, né? E nos imaginar na frente do espelho pelados, e vai se plasmar e a gente ri também. Aí juntamos as duas tarefas. Olha só, isso é quase uma indecência, Délia. Pelo amor de Deus, você botou todo mundo pelado, cara, rindo.
Todo mundo nu!